Em escavações arqueológicas ao redor do mundo, de sítios na Europa a cemitérios pré-colombianos nas Américas, arqueólogos continuam encontrando a mesma marca estranha em crânios humanos com milhares de anos. Não é uma fratura, nem sinal de violência. É uma textura porosa, quase esponjosa, na parte superior das órbitas oculares, como se o osso, bem onde ficam os olhos, tivesse sido corroído por dentro. Em alguns sítios arqueológicos, mais da metade dos esqueletos encontrados apresenta essa mesma marca. E o mais intrigante é que, hoje, entre populações humanas modernas com acesso à alimentação básica, essa condição praticamente não existe mais. Os cientistas batizaram esse fenômeno de cribra orbitalia, e por mais de um século, ninguém teve certeza absoluta do que realmente causava aquilo. Para entender por que isso intrigou tantos pesquisadores, primeiro precisamos entender o que exatamente essa marca representa fisicamente. A órbita ocular humana é formada por um osso relativamente fino, e em condições normais, sua superfície interna é lisa. Na cribra orbitalia, essa superfície desenvolve pequenos poros e reentrâncias, às vezes formando um padrão que lembra uma esponja marinha em miniatura. Isso acontece porque a medula óssea, o tecido responsável por produzir células sanguíneas, se expande de forma anormal dentro daquele osso fino, empurrando a camada externa e criando esses buracos característicos. Basicamente, o corpo estava trabalhando em ritmo acelerado, tentando fabricar mais células vermelhas do que o normal. E a órbita ocular, por ter ossos mais finos e vascularizados, era um dos primeiros lugares do esqueleto a registrar visivelmente esse esforço extra. A primeira hipótese que ganhou força entre os pesquisadores, ainda no século XX, foi a mais óbvia: anemia por deficiência de ferro. Fazia sentido à primeira vista. Populações pré-históricas, principalmente depois da adoção da agricultura, passaram a depender fortemente de grãos como trigo e milho, alimentos que contêm compostos chamados fitatos, capazes de dificultar a absorção de ferro pelo intestino. Isso, somado a dietas menos variadas do que as de caçadores-coletores anteriores, criaria justamente o cenário perfeito para uma epidemia silenciosa de anemia generalizada. Durante décadas, essa foi a explicação padrão em livros de antropologia biológica. A cribra orbitalia virou, praticamente, sinônimo visual de uma população que sofria de anemia crônica. O problema é que, quanto mais os pesquisadores testavam essa hipótese com métodos mais precisos, mais ela começava a rachar. Estudos com técnicas modernas de análise óssea, incluindo microscopia e análise química direta do próprio osso, começaram a encontrar cribra orbitalia em esqueletos que não apresentavam nenhum outro sinal físico compatível com anemia por deficiência de ferro severa e prolongada. Alguns desses esqueletos, na verdade, mostravam sinais bioquímicos de níveis de ferro relativamente normais em outras partes do corpo. Se fosse só falta de ferro na dieta, isso não deveria acontecer. Foi aí que uma segunda explicação começou a ganhar força entre pesquisadores de paleopatologia. Talvez o problema não fosse a quantidade de ferro na comida, mas a capacidade do corpo de absorver e processar esse ferro. E há um motivo forte para suspeitar disso: infecções parasitárias crônicas. Vermes intestinais, extremamente comuns em populações pré-históricas que viviam em contato próximo com o próprio esgoto, com animais domesticados e com água não tratada, causam perda contínua de sangue e nutrientes através do intestino, mesmo quando a alimentação da pessoa é tecnicamente adequada. Uma pessoa poderia estar comendo ferro suficiente e ainda assim desenvolver anemia crônica, simplesmente porque um parasita estava roubando esse ferro antes que o corpo conseguisse aproveitá-lo. Essa hipótese ganhou reforço quando arqueólogos começaram a encontrar, em amostras de solo coletadas justamente na região pélvica de esqueletos com cribra orbitalia, ovos fossilizados de parasitas intestinais eram uma evidência direta, e não só suposição, de que aquelas pessoas realmente conviviam com infecções parasitárias crônicas durante a vida. Mas a história ficou ainda mais complexa quando pesquisadores começaram a notar outro padrão interessante. A condição aparecia com uma frequência desproporcionalmente alta em crianças, principalmente entre 1 e 7 anos de idade, o período de maior necessidade nutricional para sustentar o crescimento acelerado do corpo. Isso levou a uma terceira camada de explicação, que hoje é vista não como concorrente das anteriores, mas como parte de um quadro mais amplo. Doenças infecciosas comuns na infância, como diarreias severas e repetidas, também provocam perda temporária, mas frequente, de nutrientes essenciais, inclusive ferro e vitamina B12. Justamente na fase em que o corpo mais precisa deles
para formar tecido ósseo e sanguíneo saudável. Some a isso o desmame precoce, comum em sociedades pré-históricas por motivos de sobrevivência do grupo. E você tem uma criança perdendo justamente a fonte de ferro mais biodisponível que existe, o leite materno, num momento crítico do desenvolvimento. O quadro que a ciência hoje considera mais provável não é uma única causa isolada, mas uma tempestade perfeita de fatores se sobrepondo. Dietas baseadas em grãos que dificultam a absorção de ferro, infecções parasitárias crônicas que roubam esse ferro mesmo quando presente, doenças infantis recorrentes que drenam reservas nutricionais em momentos críticos de crescimento, e condições sanitárias que praticamente garantiam exposição constante a todos esses fatores ao mesmo tempo, sem qualquer intervalo de recuperação real. Não era uma doença única. Era o resultado acumulado de viver numa época em que o corpo humano estava constantemente em déficit, tentando produzir sangue suficiente numa guerra silenciosa e contínua contra o próprio ambiente. E é exatamente isso que explica por que a Cribra orbitalia praticamente desapareceu das populações humanas modernas, com acesso a saneamento básico, tratamento médico e alimentação variada. Não é que o corpo humano tenha evoluído geneticamente para deixar de desenvolver essa condição. Somos praticamente idênticos aos humanos que apresentavam essas marcas há milhares de anos. O que mudou foi o ambiente ao redor desse corpo. A água tratada elimina boa parte da exposição parasitária constante. Saneamento básico interrompe o ciclo de reinfecção. Acesso a uma dieta variada, incluindo fontes de ferro de alta absorção como carnes, resolve a limitação nutricional dos grãos isolados. E tratamento médico básico resolve rapidamente infecções infantis que antes se arrastavam por semanas, drenando o corpo aos poucos. A Cribra orbitalia não desapareceu porque deixamos de ser vulneráveis a ela biologicamente. Ela desapareceu porque deixamos de viver nas condições que a causavam. E aqui está o detalhe mais revelador de toda essa história. A Cribra orbitalia ainda existe hoje. Não desapareceu completamente do planeta. Pesquisas médicas modernas continuam documentando casos da mesma condição óssea em populações humanas contemporâneas, que vivem sob condições parecidas com as pré-históricas, comunidades com saneamento precário, exposição constante a parasitas intestinais e acesso limitado à alimentação variada, principalmente em regiões com desnutrição infantil severa e persistente. Ou seja, a Cribra orbitalia nunca foi, tecnicamente, uma doença exclusiva de humanos pré-históricos no sentido genético. Ela é o retrato físico, gravado literalmente no osso, de um determinado conjunto de condições de vida e onde essas condições ainda existem hoje. O corpo humano moderno reage exatamente da mesma forma que reagia há milhares de anos. Isso transforma a Cribra orbitalia em algo mais interessante do que só uma curiosidade arqueológica estranha. Ela funciona quase como um termômetro fóssil da qualidade de vida de uma população inteira, capaz de contar uma história que nenhum artefato ou registro escrito conseguiria contar sozinho. Um crânio com essa marca não fala sobre guerra, nem sobre religião, nem sobre comércio. Ele fala sobre infância, sobre fome silenciosa, sobre um corpo tentando se manter vivo em condições que, por sorte de nascimento, a maior parte de nós hoje nunca vai precisar enfrentar.